Bem-vindos a mais um programa Léo Jesus, aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Vamos falar, claro, do empate do Tricolor contra o Vasco pelo Brasileirão. Vou trazer aqui um trecho muito importante da entrevista de Dorival Júnior no pós-jogo, falando de James Rodrigues e ainda sobre James. O Dorival comparou ao Arrascaeta e disse como que ele pretende utilizar o James. Vamos bater um papo sobre isso. E por falar em Arrascaeta, vamos falar do Flamengo, que uma reunião envolvendo Everton Ribeiro pode aproximá-lo do São Paulo. E eu queria discutir um pouquinho se há necessidade de Everton Ribeiro ou não. Muita coisa pra gente debater depois da vinheta. A gente já começa, mas rapidinho, diretor, chama a patrocinadora aí. E a nossa patrocinadora é a 1xBet, pessoal. Patrocinadora, aliás, também do Barcelona, por exemplo, entre outras equipes do futebol mundial. Minha gratidão, que também colabora com a sobrevivência deste canal. Muito obrigado. Então, você que curte o canal SPFC TV Léo Jesus, ajuda o canal. Se você curte também fazer a sua fezinha, vai na 1xBet. É só clicar no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário. Colocando esse cupom Léo Jesus 1x, se for o seu primeiro depósito na casa, é 100% de bônus, tá? E lá, gente, tem todos os esportes que você imaginar. A minha sugestão vai para Campeonato Brasileiro neste domingo às 18h30, a combinação dos Atléticos, tá? Ambos jogam em casa, o Mineiro vencendo o Curitiba e o Atlético do Paraná vencendo o Bragantino, em uma simulação de aposta de R$100, retorno possível de 331,17. Essa é uma modalidade de combo, você pode montar, por exemplo, lá o placar correto só, ou só quem ganha, enfim, ou outro esporte. Eu acho que o tenista X vai vencer o tenista Y, uma gama enorme, possibilidade de você ganhar uma graninha lá. Então cola na 1xBet. Legal, deixa eu já colocar uma enquete para vocês responderem aqui nos comentários, porque vai ao encontro de muito que a gente vai discutir nesse vídeo. A pergunta para vocês é o seguinte: temporada 2024, qual a posição mais urgente que você entende para o São Paulo contratar? Já deixa essa aqui nos comentários e aí a gente vai conversar sobre muitas coisas. Vamos começar por São Paulo 0, Vasco 0, jogo em São Januário. São Paulo ainda perdeu um pênalti com o Wellington Rato. Eu diria que um segundo pênalti no rebote, mas esse lance talvez seria anulado, a gente vai chegar lá, tá? Resumo da partida, gente, um jogo muito mais brigado do que jogado, futebol muito ruim do São Paulo e também do Vasco da Gama, em termos técnicos, né, de possibilidade de jogadas. Os goleiros poucos trabalharam, o do Vasco um pouco mais no primeiro tempo, e trabalhou muito bem, inclusive, quando foi sugerido, né? Rafael praticamente não precisou fazer grandes defesas, teve um bom lance também. Mas se esperava mais dessa partida, até pelo São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, e o Vasco, que vinha de 5 vitórias em São Januário. Todo mundo tá falando, o São Paulo empatou com o Vasco fora. Pessoal, vamos com calma aí. Não deveria ter empatado com o Vasco é horrível. O Vasco vem em crescente. Mas tomou goleada do Santos na Vila Belmiro. Circunstancial. Quem assistiu o jogo sabe. Eu tô falando que o Vasco virou o Real Madrid, mas já passei aqui um dado. 5 vitórias seguidas em São Januário. O Vasco estava sacramentado a Série B. Pode cair? Pode, mas o Vasco deu uma ressuscitada no campeonato. Então não é simples jogar contra o Vasco, contra a torcida do Vasco em São Januário, que foi vaiar o time depois do apito final, mas que empurrou o Vasco. Aliás, parabéns à torcida do Vasco, hein? Me lembrou um pouco a torcida do São Paulo no Morumbi, cara. É isso, não para, né? O tempo todo apoiando. Legal, admirei bastante o torcedor vascaíno aí. Então eu acho que o ponto do São Paulo fora de casa não é terra arrasada. Pelo amor de Deus, gente, São Paulo acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil, são 7 pontos ganhos de 9 disputados. Eu acho que está muito longe de ter terra arrasada no São Paulo por causa desse empate. Agora, destaque da partida é isso, jogo muito truncado. O São Paulo teve a grande chance do jogo com o Wellington Rato, que eu não entendi o porquê do pulinho, viu, Rato? Não entendi. Fez contra o Sport e entrou. Pois é, não devia ter feito contra o Sport também, né? Sem pulinho, bate o pênalti com tranquilidade. Agora é preciso separar também, gente, muita gente nas redes sociais aí já querendo o Rato fora do São Paulo. Ô, pessoal, vamos com calma, né? O Rato foi importantíssimo na temporada. Pontuação do lance, né? Porque uma coisa é defender, outra coisa é passar pano, e aqui não passa. Não pula mais, tá, Rato? Tenta não bater pênalti desse jeito. E aí o rebote de James Rodrigues acaba sendo pra mim pior do que o próprio pênalti do Rato. Só que tem um detalhe, tá, gente? Eu tava vendo nos canais esportivos,
Se o James faz o gol, seria anulado, o VAR ia chamar. O James, no momento da batida, ele invade. Então, se ele faz o gol no rebote, seria anulado. Pô, mas se teve invasão, não tem que mandar voltar o pênalti? Não, já explicando porque essa pergunta pode surgir. Por quê? Isso seria beneficiar o infrator, tá? Que no caso foi o James Rodrigues, né? O pênalti não entrou, não tem o porquê mandar voltar. Agora, se um jogador deles tivesse invadido, aí seria uma outra parada, o pênalti do Rato teria que voltar sim, que aí, na mesma coisa, se o goleiro tivesse se mexido, que não ocorreu, tá? Ocorreu tudo certinho ali na questão do pênalti. Único detalhe, James perde um gol feito, se tivesse feito, provavelmente seria anulado, o VAR chamaria para anular o gol de James Rodrigues. De James Rodrigues a gente vai falar muito além aí desse gol que ele perdeu com a torcida tricolor, tá? São Paulo e Vasco, basicamente isso daí. Vamos continuar então com a entrevista de Dorival Júnior, que foi questionado sobre aproveitamentos de Lucas e James. E aí, ele até já tinha dado alguns indícios disso, mas eu quero trazer esse trecho e uma outra informação sobre o que o Dorival disse para a gente discutir James Rodrigues. Vai lá. E do próprio Lucas? Eu acho que os dois vêm evoluindo. O Lucas já chegou numa outra condição, o James um pouquinho diferente, porém está crescendo, está melhorando, está adquirindo confiança. Não é fácil, ele mesmo vai buscando a sua melhor condição e tem contribuído bastante para a nossa equipe. O Lucas já é uma realidade um pouquinho diferente, até porque chegou também já numa situação bem adiantada e apenas aproveitamos as suas melhores condições e encaixamos ele numa função que ele tem se dado muito bem e tem sido um jogador importantíssimo para nós. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite. A gente já fala, mas eu quero complementar com um outro trecho onde o Dorival fala para a ESPN, tá? Abre aspas para ele. Foi lá no programa Bola da Vez. Ele disse o seguinte sobre o James. James Rodrigues tem as características do Arrascaeta, teoricamente falando. Não tem por que não usá-lo. Participação, ele vem melhorando. James ficou muito tempo afastado de partidas. Temos que ter paciência. Ele próprio está tentando, que vai ser importante em determinado momento. É natural um jogador desse nível querer jogar a todo instante. Ele se sentindo bem, quer estar participando. Mas a mesma lealdade que uso com o James, uso com os garotos da base. Tem o seu momento e vai chegar, falou o Dorival sobre o James, né? Então, dois trechos, né, gente? Primeiro, ele reforça novamente que o James chegou em uma outra toada comparada ao Lucas, e isso é uma verdade absoluta, tá? Ele compara o James com o Arrascaeta, você então imagina que ele vai usar o James como aquele 10 clássico que é o James, né? E assim, sobre a comparação com o Arrascaeta, eu acho que em termos de local onde ocupa do campo, ok. O James vai atuar do meio para frente, o James é um jogador que gosta de pisar na área para fazer gol, gosta de se aproximar dela. Agora, estilo de jogo eu acho que é um pouco diferente. O Arrascaeta ele arrasta um pouquinho mais. O James, eu acho que estaria ali entre um meio termo do Arrascaeta, por gostar de pisar, né, na área, fazer gols, mas muito mais com o Paulo Henrique Ganso, no estilo de jogo, na cadência, no modo de jogar, tá? E acho que o James Rodrigues é um jogador bastante importante. Aqui eu queria chamar torcedor do São Paulo. A gente fez uma live antes, gente. Eu não sou fiscal de torcedor, cada um pode ter uma opinião. Mas é só dialogar. Não caiam na da imprensa, tá? O James Rodrigues está péssimo no São Paulo, porque eu vi muitos torcedores já nas redes, de forma geral, querendo mandar o James Rodrigues embora. Pessoal, o James tem jogado bem no São Paulo. Que ele está fora de uma condição física ideal, fora de um ritmo de jogo, é nítido quando você vê um jogo do São Paulo. Principalmente quando você vai ao Morumbi. Quem foi no Morumbi e viu o James percebe isso. Mas também percebe que trata-se de um jogador muito diferente. Muito diferente. Então não vão nessa, gente. Não embarque nesse ônibus onde lá tem 2 pênaltis passando na telinha e um rebote de pênalti onde certamente ele foi mal nesses lances. E querer contextualizar isso como o James Rodrigues, tá? O James Rodrigues, como o Dorival falou, é preciso ter paciência. E em 2024 vocês vão perceber que baita jogador é o James no São Paulo. Não vamos ficar trazendo para o São Paulo, gente, crise onde não tem. Quem vive crise nesse momento não é o Morumbi, é Itaquera, é Pompeia. Vamos ser um pouquinho inteligentes. São Paulo empatou com o Vasco, é o fim do mundo. Por que é o fim do mundo? O Vasco vem de 5 vitórias dentro de casa, vem crescendo, a gente já destacou aqui. O Dorival Júnior escala errado.
Calma, pessoal. Acabamos de ser campeão da Copa do Brasil. Vamos aproveitar esse bom momento. E aqui eu não tô falando que é para passar pano, que tá tudo certo, qualquer coisa a partir de agora. Óbvio que não. Mas vamos lá, gente. Vamos pontuar erros, cobrar o São Paulo na proporção que precisa. São Paulo vive um grande momento, vem de uma grande conquista, vem de 2 bons resultados depois dessa conquista. Eu acho que é preciso bastante equilíbrio para não jogarmos contra o São Paulo também. Vale a pena a gente começar o próximo tema, porque está bem ligado com a questão do James Rodrigues. Eu quero falar do Everton Ribeiro. Técnico Tite deve ser confirmado no Flamengo nas próximas horas, se é que já não está confirmado quando você estiver assistindo. Ele será o técnico do Flamengo, tá? E o Tite gosta muito do Everton Ribeiro. E por que a gente está falando do Flamengo agora? Porque o São Paulo tem interesse no Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro já sabe do interesse, o staff dele também. Que o São Paulo quer sentar para conversar, mas ele está resolvendo primeiro a vida com o Flamengo. Vamos lá, pessoal. Eu não traria o Everton Ribeiro para o São Paulo. Pô, Léo, mas eu juro que já ouvi você falar há meses atrás que seria um grande nome. O futebol é muito dinâmico e sim, se você teve esse déjà vu, você não está errado. Eu já achei o Everton Ribeiro um grande nome. Continuo achando o Everton Ribeiro um grande jogador. Só que é preciso olhar para o que você tem e o que você precisa. Você vai fazer um almoço. Chega um arroz de muita qualidade, mas você já tem alguns arroz ali, né? E tem dinheiro limitado. De repente, acho que é melhor você ir atrás do feijão. Vou tentar explicar a analogia. Gente, Everton Ribeiro ajudaria o São Paulo? Poderia ser titular? Poderia. Mas nesta posição para 2024, eu acho que é você pegar uma quantidade alta de grana, que não seria um salário baixo, ainda que ele viria de graça, e colocar onde não precisa. Seria mal distribuído o dinheiro. O São Paulo tem James Rodrigues na posição, tem Rodrigo Nestor na posição, tem Michel Araújo e tem no ano que vem o Galopo. Cada um com as suas características, mas ocupando espaços parecidos do campo. E o Lucas, ele vem jogando muito mais partindo pelo meio. Então são atenções que eu acho que não se precisa colocar ali. É claro que o Everton é um grande jogador. Ah, Léo, mas e se saiu o Nestor? Ainda assim, gente, você tem naquela situação Michel Araújo, você tem James Rodrigues, você tem volta do Galopo. Não vejo o porquê de investir dinheiro no Everton Ribeiro. Aí eu já vou responder a minha enquete que perguntei para vocês. Qual a posição que o São Paulo mais precisa? São Paulo, para mim, precisa de jogador de velocidade, de drible, de lado de campo. Né? Mas já não trouxe o Eric do Ceará? Trouxe, para compor elenco é legal. Mas assim, pode até ser que aconteça, gente. Mas a princípio, na teoria, não é o Eric que eu imagino arrebentando numa Libertadores. Acho que o São Paulo precisaria de um Bruno Henrique, não estou falando ele, já falei aqui no canal, dificilmente vem apesar do interesse real do São Paulo. Já sugeri aqui o Michael, acho que é um jogador interessante. Então é um jogador de peso, 1 ou 2 jogadores de peso nessa posição que eu acho que o São Paulo tem que centralizar. Gastar o equivalente a um jogador desse nível para o Everton Ribeiro, eu prefiro trazer 2 de um nível de lado de campo, tá? Então, se eu fosse o São Paulo, isso pode acontecer, tá? Vamos dizer que manda um não lá no Flamengo, a chance dele vir para o São Paulo ela é real, principalmente pelo contato com o Dorival Júnior. Eu, se eu fosse o São Paulo, não faria isso. Mas detalhe, tem grande chance sim de ele renovar com o Flamengo, porque o treinador é o Tite que já o convocou para uma Copa do Mundo. Então a chance do Tite pedir a manutenção do contrato do Everton Ribeiro, ela é grande, tá? Então, grande jogador, mas acho desnecessário esse investimento que hoje é limitado do São Paulo ser em Everton Ribeiro. Gostaria muito de saber a sua opinião. Deixa eu agradecer a galera que ajudou a patrocinar os nossos últimos vídeos, que é o caso do Eric Reinald Magoga, ele deixou um Pix no valor de R$3, a Ana Isabel, que deixou esse valeu de R$2, e o Paulo Siebra, que deixou um valeu de R$10. Muito obrigado a essa galera que dessa maneira ajudou a patrocinar o nosso último vídeo e vai ajudando também a sobrevivência desse canal que, ó, tá batalhador. Muito obrigado, tá, gente? Botão valeu, arrastou o like pro lado, lá perto do compartilhar tem o valeu, o Pix do canal passando aqui, eu só venho agradecer. Agora eu tenho um pedido pra fazer pra você, que esse é de graça e aí me ajuda pra caramba, tá? Pode parecer simples para você, mas se você apertar esse joinha, faz uma diferença enorme aqui no nosso trabalho, tá? Peço por mim ou qualquer outro criador de conteúdo que você goste, acredite, faz diferença no trabalho desse cara, no caso do meu, faz bastante aqui. E compartilhe nos seus grupos, gente, se inscreva no canal ativando as notificações, que nos ajuda muito, tá?
Link fixado no primeiro comentário é da 1xBet. Aproveite as vantagens com o nosso código promocional. Conheça também o nosso canal Fala Jesus, canal de desenvolvimento pessoal e fé, que vai aparecer o card de um dos lados. E o momento salve o Tricolor Paulista. Deixa eu cumprimentar a galera aqui, ó. A Cecília Tricolor, o Pedro Luiz, o Alex Rodrigo e o Pedro Souza, tá? Um abraço aí para essa galera, alguns de vocês que estão no chat. Se você quer ganhar, especificamente um salve, faz o seguinte, me chama no Instagram, que é o SPFC TV Léo Jesus, me manda um direct falando, Léo, gostaria de ganhar um salve, tá? Não prometo responder a todos, mas prometo conseguir responder à maioria que chamar por lá. Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. Vamos São Paulo, pra cima. Tchau.